da equipe Field Crops já há alguns anos e hoje então fui encarregado de trazer então, algumas informações, né, alguns conceitos básicos sobre o fenômeno Enos, né, e também, né, como a minha profissão, né, a minha graduação, formação, né, em meteorologia, trazer um pouco então uma breve previsão climática, né, para todo o Brasil, né, nessa safra 23-24. Primeiramente então, quando a gente sempre fala, né, em fenômenos Enos, previsão climática, né, a gente tem que ter esses conceitos bem claros, né, na nossa mente. O que seria então o fenômeno Enos? Né? Então o fenômeno Enos tem pelo menos 3 fases, né? Então uma fase neutra, uma fase positiva e uma fase negativa. Quando a gente fala nessas fases, tanto, né, positiva, negativa ou neutra, a gente fala de qual região? Né? Então, justamente, aqui podemos ver uma parte, né, do Oceano Pacífico, mas vamos salientar, né, vamos focar no Oceano Pacífico Equatorial. Né? Aqui podemos ver diversas regiões, né, que a gente tem, então, caracterizado Nino+2, Nino3, Nino4, Nino3.4. A principal área, então, de interesse de configuração, né, do fenômeno Enos é justamente então nessa região Nino 3.4. Né? Então o que seria basicamente essa configuração, né, do fenômeno Enos? Por exemplo, vamos pegar, né, desses últimos meses, né, a gente tem então um aquecimento, começou um aquecimento justamente na região Nino+2, justamente pelas correntes oceânicas, né, que estão nessa região. Né, nós temos então correntes vindo aqui da América do Sul, né, do hemisfério sul, em contrapartida, né, chegando na região do Equador, e consequentemente nós tivemos nos últimos meses então um aquecimento muito forte nessas regiões aqui. Nas últimas semanas, né, nós temos então esse aquecimento ganhando forma, né, ou seja, ganhando mais intensidade também na região Nino 3, 3.4 e 4. Justamente na região Nino 3.4 é onde a gente então configura o fenômeno Enos. Justamente então quando a gente tem a sequência, né, a subsequência de 5 meses seguidos, né, de anomalias positivas superiores a 0,5 graus. Né? Então quando nós temos anomalias positivas superiores a 0,5 graus nessa região aqui, nós temos então a configuração do fenômeno El Niño. No próximo slide, a gente vai trazer então como isso impacta de modo bem simples, né, a circulação, né, do ar, né, em diversas regiões do globo, mas vamos salientar na região do Oceano Pacífico Equatorial e na região aqui da América do Sul. Vamos focar principalmente nesse mapa acima, né, quando nós temos a configuração do El Niño. Temos então a cor aqui laranja, meio que marrom, né, indicando aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Então nós temos uma diminuição, né, dos ventos alísios, que normalmente então são ventos, né, que venham dos dois hemisférios, né, ou seja, do hemisfério norte e do hemisfério sul. Eles convergem, né, na região do Equador e consequentemente nessa região então nós temos ventos, né, de leste para oeste. Quando nós temos esse aquecimento dessas águas aqui, temos um enfraquecimento desses ventos alísios, né? Então gerando, né, a gente sabe algumas leis da física, né, onde a gente então tem maior aquecimento das águas superficiais, né, de oceanos, a gente tem maior condição de evaporação, tendo maior evaporação nós temos maior condição para a formação de nuvens. Se em determinada região, por exemplo na região equatorial, né, mais central aqui, nós temos um grande aquecimento, né, de anomalias, né, gerando anomalias positivas de TSM, nós temos formação de nuvens ou levantamento de ar nessa região. Consequentemente, nós temos que pensar assim, se nessa região há um levantamento de ar, com certeza vamos ter em regiões vizinhas, que seriam essas células, chamadas na meteorologia de células de Walker, elas são células de subsidência de ar, né? Ou seja, se aqui temos formação de ar, levantamento de ar, aqui nós temos subsidência de ar, consequentemente nós temos menor chance, né, de termos formação de nuvens. Então quando a gente fala, né, vocês ouçam, né, falar em anos de El Niño é mais favorável, né, que tenha diminuição nas chuvas na região norte e nordeste do Brasil, é basicamente isso, é um dos efeitos, né? Ou seja, nós temos subsidência de ar, com certeza então nós temos uma diminuição, né, na configuração, né, de formação de nuvens de chuva.
Então, pensando na Amazônia, né, a gente tem a Amazônia, a umidade disponível na Amazônia. Se nós não temos condições favoráveis, né, para a formação de nuvens nessa região, essa umidade ela vai ir para outro lugar, ela vai se transportar, né, ela vai ser transportada para outras regiões. Aí sim, né, em anos de El Niño, justamente se configura então uma frequência, né, acumulados de chuvas mais elevados, né, principalmente na região centro-sul da América do Sul, né, onde temos a região sul, parte do sudeste, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, né, são países que são beneficiados, né, em anos de El Niño com chuvas mais frequentes. Pensando já nas projeções, né, de alguns modelos, pensando em anomalias de TSM, daquela região Nino 3.4. No último trimestre, então, nós temos então anomalias variando aí positivamente de 1 até 1.5, né, em torno aí de 1.3 graus, né, nos últimos 3 meses, e as projeções, né, de diversos tipos de modelos, tanto modelos dinâmicos, que são mais baseados em processos, equações que modulam, né, várias variáveis, e também modelos estatísticos, né, que tentam buscar ao longo, né, do que aconteceu no passado com essa condição atual para fazer projeções, né, para o futuro. Tanto esses dois tipos de modelos eles convergem, né, para uma manutenção ou até aumento, né, de intensidade das anomalias positivas, né, para os últimos trimestres desse ano, né, principalmente aí dando seu pico, né, no trimestre aí, novembro, dezembro, janeiro, outubro, novembro e dezembro, né. Então temos configurações, projeções indicando, né, intensidade aí moderada a forte, né, do fenômeno El Niño. O que isso vai impactar então, né, no Brasil, né? Vamos tentar então trazer, né, dois diferentes institutos aqui, pensando, né, em probabilidades de chuvas acima ou abaixo da média. Então temos o fenômeno El Niño configurado e a projeção, né, nos próximos trimestres que ele se mantenha, né, pelo menos aí para essa próxima safra de verão nós temos essa condição. Pensando aqui no primeiro trimestre, nós temos então a atualização no mês de outubro, o Instituto IRI, um importante instituto, né, pensando em previsões climáticas para o trimestre novembro, dezembro e janeiro, né. Então as cores verde, azul, né, indicam probabilidades de termos chuvas acima do normal. Quando nós temos a cor branca, né, praticamente então nós temos a mesma chance, né, de termos chuva acima ou abaixo, né, então temos a mesma chance, né, ou seja, a grande probabilidade de termos chuvas dentro do normal. E quando nós temos a cor amarela, marrom, nós temos probabilidade maior de termos chuvas abaixo do normal, né. Então podemos dividir o Brasil, né, basicamente para o próximo trimestre, segundo o Instituto IRI, em duas regiões, né. Então a região centro-norte do Brasil engloba então grande parte da região norte, nordeste e a região mais norte do centro-oeste, indicando então probabilidade maior de termos chuvas abaixo do normal, né? A região do Mato Piba, por exemplo, né, pensando quando que inicia-se normalmente, né, o período chuvoso, já temos algumas chuvas geralmente nos meses de novembro. Então podemos ter, além, né, de uma situação de diminuição de chuvas, também um atraso, né, no início dessas chuvas nessa região, né, o que pode trazer também alguns problemas. Pensando, né, principalmente no Mato Grosso, né, quanto mais ao norte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, também temos esse cenário, né, ou seja, então temos uma situação, né, de chuvas mais regulares, né, para esse trimestre, né, novembro, dezembro e janeiro. A situação melhorando um pouco, né, principalmente na parte final de dezembro e janeiro. Para a região centro-sul, se destaca aqui, né, a cor mais azul para o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, né, nós temos então alta probabilidade, né, de termos ainda chuvas acima do normal, né. Já temos aí sequência de 2 meses com muita chuva, né, nessas regiões, né, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e essa chuva ao longo dos próximos meses ela deve se concentrar um pouco mais, né, adentrar na região, no país vizinho, né, principalmente na Argentina, Uruguai. Mas mesmo assim um cenário já de mais chuva, né, do que foram nos últimos 2 anos. Quando a gente vai para outro trimestre, fevereiro, março, abril, né, do mesmo instituto, a gente vê que não muda muito, né? Melhora o quadro na região norte do Brasil, né? Extremo norte do Brasil, porém, né, a região do Mato Piba segue com alta probabilidade, né, de termos chuvas abaixo do normal, né? Então, mesmo no período chuvoso,
que temos, né, chuvas bem mais frequentes, né, onde se espera os principais eventos de chuva do ano, nós temos essa probabilidade de chover menos, né, do que o normal. Quando a gente vai para a região sul, segue uma probabilidade interessante, né, mais de 50%, né, de termos chuvas dentro a acima do normal, né? Então, um ano muito melhor, né, do que foram, né, esses últimos 2 anos, né, pensando em fevereiro, março e abril. Muitos produtores, né, nos perguntam, né, consultores, né, empresas, sempre sobre a situação de veranicos, né? Então, certamente, né, mesmo que indicando aqui a alta probabilidade de termos chuvas acima do normal, nós certamente teremos veranicos, né? Ou seja, 10, 15, 20 dias sem eventos de chuva, né? Justamente mesmo que temos essa probabilidade de termos chuvas acima do normal, temos, né, aquela condição de pancadas isoladas, então algumas regiões podem ficar, né, um período um pouco mais longo, né, 15, 20 dias sem nenhuma chuva, né? E também um quadro agravante, né, em anos de El Niño, né, se tem a expectativa, né, depois eu vou falar um pouco, né, de temperaturas mais elevadas, né? Então aquela sensação de abafamento bem maior, né? Já tivemos os últimos anos de La Niña com intenso calor e o ano de El Niño não deve ser diferente. Quando a gente vai, então, a mesmo tipo de previsão, mas outro modelo, né, outra base, então. Mas basicamente aqui eu não vou salientar tanto, né, mas basicamente as mesmas informações, né, do slide anterior, só uma fonte diferente, né, para justamente nós mostrarmos, então, que não é só um instituto, né, que está apontando, né, para uma situação bem parecida, né. Então, a região centro-sul, para o próximo trimestre, novembro, dezembro, janeiro, com alta probabilidade de termos chuvas acima do normal, né, e grande parte aqui da região centro-norte, mas se destaca, né, Mato Piba, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, né, com alta probabilidade de termos nesse próximo trimestre chuvas abaixo do normal. Quando a gente vai para o próximo trimestre, janeiro, fevereiro, março, né, temos essa bolha, né, ou seja, essa probabilidade maior se deslocando para a Argentina, Paraguai, Uruguai, né, um pouco maior, e a região, né, mais norte e nordeste do Brasil, né, continuando com alta probabilidade de termos chuvas abaixo do normal, né? Então, no período chuvoso aqui na região do Mato Piba deve chover menos, né, do que é o normal, do que choveu, né, nos últimos 2 verões, por exemplo. Quando a gente vai, né, a gente é bastante questionado, né, nos últimos anos a gente tem perdas muito importantes causadas, né, por temperaturas excessivas, né? Infelizmente aqui, né, temos então o Instituto IRI indicando probabilidade de termos temperatura acima ou abaixo. Podemos ver que a cor vermelha, né, meio que marrom, aqui indica alta probabilidade de termos temperaturas acima do normal, né? Então temos praticamente todo o Brasil para o próximo trimestre, exceto o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e o Nordeste, uma parte do Nordeste, né, com temperaturas mesmo assim acima do normal, né, probabilidade alta de termos temperaturas acima do normal, mas também, né, acima do normal. Então, indicando, né, o que pode agravar principalmente na região norte, Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, né, então menor chuva e também, né, excessos de calor, né. Então essas janelas de tempo mais seco, né, veranicos, né, podem ser, né, agravados, né, por intensas ondas de calor, né. Por exemplo, nos últimos dias, né, nós estamos tendo, né, uma intensa onda de calor, né, já em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, e alguns países vizinhos aqui, né. Então, durante o verão, né, devemos ter essa manutenção, essa frequência ainda maior, né, desses eventos de temperaturas mais elevadas. Quando nós vamos para o trimestre fevereiro, março, abril, né, nós também temos grande parte do Brasil, região produtora, né, de grãos do Brasil, com alta probabilidade de termos temperaturas acima do normal. Alguns meses, né, a gente já vai acompanhando alguns modelos, colocam até temperaturas, né, de 1 a 2 graus na média da temperatura do ar acima, né, do normal, né, para regiões centrais aqui do Brasil, né. Então, indicando aí, já é muito quente, né, e com anomalias aí que podem ser, né, de 1 a 2 graus é bastante coisa. E a região sul, né, o Rio Grande do Sul novamente, né, as regiões onde se espera chuvas um pouco mais acima da média, né, nós temos então uma situação de temperaturas um pouco mais próximas, né, dentro da média. Então, resumindo, né, tudo, né, a região sul, então, principalmente, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
devem ter então um verão bem diferente do que foram os 2 últimos, né? Então, em relação à frequência, né, de eventos de chuva, né? Então já estamos tendo uma primavera muito mais chuvosa, né? Então o principal desafio vai ser certamente a implantação dessas nossas lavouras, né, na nossa região, né? Pensando nesses curtos períodos de tempo onde a gente tem, né, como hoje em Santa Maria, né, uma situação de um dia ensolarado muito difícil de acontecer daqui para frente, né? Então, infelizmente, vai ser um desafio grande conseguir implantar, né, as nossas lavouras aqui na região sul. Enquanto que na região mais central do Brasil, Mato Piba, né, o desafio pode ser essas chuvas ainda outubro, novembro, principalmente na região mais central, muito, mesmo que elas já estão acontecendo, mas muito desuniformes, né, não são organizadas, e na região de Mato Piba também, pensando em novembro, né, com pouca chuva ainda, né, sendo aí o período que pode ser que melhore a situação, né, a princípio, né, a partir de dezembro, né? Então, mais ou menos esse é o resumo. E aqui estão as nossas redes sociais, né, para a gente poder conversar um pouco mais. De minha parte é isso. Agradeço a atenção. Qualquer coisa aí estamos à disposição. Forte abraço.